Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Faz um tempo que eu não posto vídeo aqui, né? Mas eu até tinha um outro cronograma para colocar aqui no canal e eu resolvi mudar porque esse assunto que eu quero expor para vocês aqui, conversar com vocês hoje, é um assunto bem pessoal, mas que eu achei importante colocar aqui, porque eu vejo que muita gente fala sobre esse assunto, quer saber mais sobre, e eu também tenho compartilhado a minha história com diversas mulheres e também recebido relatos sobre esse momento da vida, que é o parto, que é a chegada dos filhos. E eu quero compartilhar com vocês aqui como foi a minha experiência pessoal com isso. A gente já tem um outro vídeo aqui no canal, que é o nosso relato de parto, que eu fiz junto com o meu esposo, então eu vou deixar aqui para vocês nos cards, para vocês assistirem caso queiram, né? Mas aqui eu quero expor para vocês a minha experiência pessoal com o parto. É para inspirar quem tem vontade de ter uma experiência como a minha, é para trazer isso também como aprendizado aqui para vocês, mas em nenhum momento eu quero criticar quem escolhe diferente ou quem quer fazer de jeitos diferentes, quer passar por essa experiência. Então eu acredito que as pessoas também têm tanto a escolha quanto as possibilidades, as circunstâncias diferentes. Então, nas minhas possibilidades e circunstâncias, eu passei por essa experiência e eu acho que ela pode ser enriquecedora para quem quer passar por isso também. Relatando um pouquinho de como foi a minha experiência, eu sempre fui uma pessoa muito fraca para dor. Qualquer coisa eu tava tomando remédio, eu ficava de cama, principalmente com cólica, com gripe, enfim. Sempre fui uma pessoa com muito baixa tolerância à dor. E por conta disso eu nunca me imaginava tendo filhos pela via natural, né, que é o parto vaginal. Quando eu engravidei das meninas, eu já estava quase certa disso, de que eu teria uma cesárea. Justamente por já me conhecer, digamos assim, e saber que eu era fraca nesse sentido. Porém, quando eu fui fazer a consulta com a obstetra, eu perguntei pra ela, falei, olha, eu só vou poder ter cesárea, né? Porque são duas, né? Como que eu vou ter um parto natural de gêmeos? Na minha cabeça isso não existia, né? Eu lembro que o meu obstetra me respondeu, não, é super possível ter um parto natural, desde que as condições estejam favoráveis. Aí ele me explicou que os fetos precisam estar com a cabeça para baixo, ou pelo menos um deles, e tem que ser o primeiro. Dentre outras coisas que precisam estar favoráveis para que o parto aconteça. Eu lembro que durante a fase da gestação, eu fui pensando sobre isso, sabe? Pensando sobre as possibilidades de ter um parto natural, de como que isso poderia acontecer, se eu aguentaria esse tipo de experiência, né? Se eu aguentaria a dor, enfim. Em dado momento, eu perguntei para Deus o que Ele queria de mim. Também em relação à minha experiência em si como mãe, né? Eu estava gestando gêmeas. Que desafio seria ter um parto natural, né? E o que Deus queria de mim. E eu lembro que na época eu recebi uma palavra que foi muito impactante para mim e que eu sabia que aquilo traria muito desafio, mas eu aceitei como um desafio que Deus me deu mesmo, para que eu conseguisse superar, digamos assim, ou para que eu pelo menos passasse por essa experiência e aprendesse algo. Eu lembro que eu recebi essa palavra de que a maternidade, ela exige sacrifício, ela envolve sacrifício, porque a gente perde de cuidarmos de nós mesmos para cuidarmos dos nossos filhos. Então a gente perde noites de sono, a gente perde o nosso corpo, a gente perde a nossa liberdade, enfim, é uma série de perdas, digamos assim, que exigem sacrifício, um sacrifício pessoal mesmo. Eu comecei a buscar meios para que isso fosse possível, então eu ainda não estava segura com o médico que eu estava consultando, e eu comecei a ter consultas com outros obstetras para eu entender mais e ter mais opiniões sobre o que era possível fazer, né? Eu lembro que muitas das respostas que eu recebia era que, olha, vamos tentar, mas talvez não seja possível, vamos tentar, mas esteja ciente de que talvez não dê certo, vamos tentar, mas olha, é raro acontecer. E aquilo estava me deixando muito intrigada, porque eu pensei, eu acho que é possível, pode ser possível, sabe? Eu comecei a procurar outros profissionais, até que eu encontrei a minha médica, que foi a que fez o meu parto, que foi a doutora Carla. E eu lembro que na primeira consulta que eu tive com ela, ela me falou assim, claro que é possível. É perfeitamente possível, até porque no seu caso está tudo favorável. Além das posições das bebês estarem favoráveis, né, elas estavam as duas com a cabeça virada para baixo, eu também tinha o agravante
diabetes gestacional. A indicação era de que se eu pudesse ter um parto normal, que seria melhor pra mim no pós, na recuperação, enfim, né? Ela falou, é super possível e pra você é mais do que indicado um parto natural e eu vou fazer o seu parto. E aquele dia eu, assim, me senti radiante, sabe? Eu acho que não tem outra palavra, assim. Eu senti que eu ouvi aquilo e falei, ufa, tem alguém que acredita em mim, tem alguém que está disposto a fazer isso junto comigo, sabe? Foi muito marcante pra mim. Então, um tempo depois eu tive ali, né, a experiência do parto natural. Eu também comecei a acreditar de que o parto, ele é uma experiência além da corporal. O parto é uma experiência espiritual. Eu comecei a me preparar não só fisicamente, como espiritualmente também. Então, fazendo exercícios, buscando formas de entender o meu corpo, a fisiologia do parto, respiração, mentalidade, de como a nossa mente funciona com o nosso corpo e de como o nosso corpo ele é capaz de trabalhar nesse sentido. E eu senti de que aquilo era para mim. Então, eu comecei a me preparar também no sentido emocional. E juntando todas essas coisas, foi o que me deu suporte, base para que eu conseguisse tentar essa experiência, sabe? E foi bem positivo. Então, eu lembro que na época eu usei de alguns artifícios, como, por exemplo, eu fazia os exercícios para favorecer, né, a descida do bebê, para favorecer a forma como eu respirava, como eu empurrava, enfim. Essa parte da fisiologia. Então, eu também me preparei espiritualmente com palavras, com versículos, passagens bíblicas que pudessem me fortalecer nesse momento, com experiências de mulheres na Bíblia que tiveram parto natural, de gêmeos também, inclusive. Lendo esses relatos na Bíblia e também juntando essas partes, eu comecei a me fortalecer espiritualmente. Até trouxe aqui para vocês um dos versículos que foi mais inspiração para mim, assim, nesse período, sabe? Esse versículo é João 16, 21 e 23. Ele diz assim: no trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, a sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. João 16, 21 e 23. Eu me agarrei com todas as forças nesses versículos e eu pensei, se eu pedir para Deus me ajudar a passar por isso, Ele vai me atender. E eu pedi aquilo com toda a fé que eu tinha, eu orava todos os dias. Eu lembro que cada pródromo que eu sentia, eu orava a Deus e falava, Deus, me prepara para isso, me ajuda a enfrentar isso, a passar por isso. Eu quero passar por isso integralmente, eu queria ter as duas de parto natural, eu queria entrar em trabalho de parto e ter elas no tempo certo. Infelizmente, algumas coisas não foram do jeito que eu imaginava, mas ainda assim foi muito além também do que eu imaginava, sabe? Uma das coisas que também eu acreditei foi que eu até escrevi uma frase na época, eu não lembro se essa frase é minha ou não, mas eu lembro que isso me marcou muito, que é: Jesus se utiliza de eventos naturais para realizar milagres sobrenaturais. Eu acreditei muito nisso e foi uma das coisas que também me deu forças para continuar, né, para conseguir realizar isso. E é claro que eu também tive que buscar outras coisas, né? A equipe de suporte, a equipe que estava comigo no parto foi fundamental para que eu conseguisse esse processo. Então, o meu esposo estar ali 100% do tempo comigo, me dando forças, acreditando em mim, me dizendo o que eu tinha que fazer, junto com a minha médica também, que me dava instruções, que estava ali comigo, também foi fundamental para mim. A minha doula, a equipe ali que estava no momento foi fundamental para mim. E eu vou dizer para vocês que tudo que eu estudei em relação à fisiologia e principalmente a respiração, a como fazer força e tal, muitas dessas coisas na hora do expulsivo, eu não lembrava de nada disso. E eu lembro que o momento em que eu atingi ele por volta dos 8 a 10 de dilatação, eu já não me lembrava de mais nada disso. Era como se tudo tivesse fugido da minha mente e eu só tava ali sentindo as dores intensamente. Mas teve um momento em que aquilo foi muito especial pra mim do parto, em que parece que foi Deus falando no meu ouvido assim: você consegue. Que foi o momento em que eu estava falando: não, eu não aguento mais, eu não quero mais, tá doendo muito, eu não sei o que fazer. E naquele momento veio na minha cabeça, quando eu disse a frase, eu não quero mais, veio na minha cabeça,
não, eu quero sim. E eu comecei a falar, sim, filha, eu quero que você venha, sim, filha, venha, venha, eu quero você, venha. A gente vai conseguir. E eu comecei a transformar aquele não, aquela angústia, aquela coisa ruim que eu estava sentindo naquele momento com as dores em coisas boas. Então eu comecei a me lembrar das palavras que eu ouvi durante a gestação. Eu lembro que também no parto eu levei no celular alguns cards em que a minha doula ficava passando para mim com as frases, com os versículos, e são frases e versículos com um entonamento positivo e que me dava motivação naquele momento. E ela e meu marido também me motivavam. Essa transformação de pensamento e de palavra no momento do parto foi essencial para mim, porque ali eu senti que eu virei a chave, sabe? E a minha médica também, com as palavras que ela me disse naquele momento, também fizeram toda a diferença, porque teve um momento que ela falou assim pra mim: Thaís, você precisa respirar e canalizar essa sua dor, esse seu grito, porque eu tava gritando muito no momento, lá pra baixo. E abre a sua boca, porque eu tava fazendo isso aqui, ó, tava fazendo força dessa forma, e ela falou pra mim: abre a sua mandíbula, respira fundo e faz força lá embaixo. E ela olhou nos meus olhos e disse isso, e foi pra mim fundamental também, porque ouvir aquelas palavras, eu senti segurança da figura dela ali comigo, e também as palavras das outras pessoas que estavam ali comigo naquele momento, e foi essencial pra mim. Então, essa foi a minha experiência. Eu acho que foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Teve uma outra experiência que eu tive também, que eu pretendo trazer aqui no canal para vocês o relato, que também foi muito importante para mim, mas essa experiência em si me moldou muito, porque fortaleceu a minha fé ainda mais. E é claro que algumas pessoas me perguntaram: e se não fosse do jeito que você queria? Eu tenho certeza que Deus me moldaria também de outra forma, sabe? Então, eu acho que isso que eu passei foi fundamental para fortalecer minha fé, para que eu conseguisse entender dos meus limites, daquilo que eu sou capaz, para que eu conseguisse entender a importância de ter pessoas em volta que acreditem, sejam fiéis àquilo que elas acreditam, aquilo que nós acreditamos, e que estejam conosco até o final. Então, isso para mim foi essencial também. Sim, eu consegui o parto natural de gêmeas. Para mim foi uma das melhores experiências. Sim, eu senti muita dor. Foi desgastante, foi demorado, exigiu um trabalho mesmo de parto. Eu acho que boa parte do que foi o meu puerpério, a parte boa do puerpério, foi pelo sucesso no parto. Eu acredito muito nisso pra mim, de que eu consegui passar bem essa fase porque eu tive um trabalho de parto que foi sobrenatural nesse sentido, sabe? E eu espero que vocês tenham gostado. É para que vocês sejam inspirados, assim como eu fui inspirada por outros relatos de parto que eu vi aqui no YouTube, que eu assisti na época que eu estava gestante e que me ajudaram muito também. Se vocês gostaram, clique em joinha aí para eu saber que vocês gostaram. Comentem também as experiências que vocês ou já ouviram falar, ou se vocês passaram por isso também aqui embaixo. As minhas filhas estão aqui no quarto comigo. E é isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!